Boa da Tarde, ligue e participe. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero, nessa tarde, meditar com os irmãos na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, onde fala da parábola do rico e do Lázaro. Ontem ali na congregação do acampamento, Deus nos trouxe essa mensagem para passar aos irmãos. E hoje vamos estar aqui novamente transmitindo esta palavra. Eu não vou ler tudo, porque o tempo não nos permite. Está escrito: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Queridos irmãos, é uma palavra simples e de grande proveito para as nossas vidas. O relato de Jesus, nesta parábola, me chama a atenção, porque ele fala de duas pessoas. O interessante é que Jesus dá o nome do mendigo, e o nome do rico é subtraído. Aqui ninguém sabe como é o nome desse senhor. Nós sabemos só que o mendigo, o nome dele era Lázaro. Aí isso me chama a atenção. Como nós somos lembrados por Cristo. Como nós temos um memorial no céu. Nós somos conhecidos por Cristo pelo nosso próprio nome, e não o cargo nem as posses que temos. Este homem, durante a sua vida, viveu esplendamente, regalada com todo conforto, mas seu nome na hora da morte não é mencionado. Entretanto, Lázaro, o mendigo que sofria, suas chagas eram lambidas por cães, por cachorros, sua comida eram as migalhas que caíam da mesa deste senhor rico. Entretanto, o seu nome é lembrado no céu. Quando meditamos verdadeiramente na palavra de Deus, podemos observar claramente que a Bíblia apresenta nosso Deus como um Deus de toda graça, como um Deus de toda longanimidade, como um Deus de toda oportunidade. Deus tem nos dado várias chances, com toda certeza, meu querido. Se Deus fosse me julgar pela minha vida passada, por as coisas que eu fizera na minha juventude, até mesmo quando eu me converti,
Se Deus fosse me julgar por essas coisas, com toda certeza, eu não estaria pregando nesse estúdio. Se Deus fosse te julgar pelos pecados que você cometeu, você não estaria agora do outro lado da transmissão aqui do Flor do Campo, da Rádio Flor do Campo, nem acompanhando essa transmissão via Facebook. Isso me explica a longanimidade de Deus, a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Meu irmão, se Ele me fulminasse agora, se Ele destruísse a sua vida agora, Ele continua sendo Deus, mas Ele é tão misericordioso, tão bondoso, que não levou em conta os pecados que eu cometera na minha juventude, no meu passado, e isso se chama graça divina sobre a vida do ser humano. Porém, eu entendo que existe dois fatores preponderantes no reino de Deus: é a justiça de Deus e a sua graça. Elas andam em paralelo. Elas percorrem uma mesma linha. E eu não sei a linha divisória que cruza a graça e a justiça, de forma alguma. Eu só sei que um dia, se eu e você continuarmos a insistir em uma vida de pecado, essa linha divisória vai chegar, a justiça de Deus vai entrar e eu e você seremos condenados, e não foi por causa da falta de misericórdia de Deus, de forma alguma. Paulo, ele nos apresenta algo interessante. Aliás, Lucas, ele fala nas entrelinhas, e compreendo eu isso, que Deus deu chance a esses dois homens, para que os mesmos tomassem direcionamento correto. Entretanto, este rico resolveu viver a sua vida na terra sem temor a Deus, sem a presença de Deus, enquanto Lázaro, mesmo no sofrimento, mesmo na penúria, na miséria, com falta de saúde, com falta de alimento, resolveu ficar na presença de Deus, e isso fez a diferença no julgamento das suas vidas, na vida futura. Paulo, ele fala algo da nossa estrutura em perceber do tempo da salvação, que tem muita gente que despreza. Hoje mesmo eu estive no hospital e conversando com uma pessoa já de idade, a gente vê o corpo em fragilidade, o corpo enfermo, já num estado de velhice, onde não há mais uma estrutura ósseo-molecular para sustentar o corpo daquela pessoa. E eu ali evangelizando para ela, dizendo para ela do amor de Cristo por ela. E quando eu finalizei, eu fiz aquela pergunta básica que todo crente quando prega faz: a senhora quer Jesus para a sua vida? A senhora quer entregar a sua vida a Jesus? E ela disse assim para mim: ainda não é tempo. E eu disse: quando é? Porque quando somos jovens dizemos que ainda somos jovens, que temos uma vida para frente. E na velhice, olha o que é que Deus está fazendo, irmãos. Deus está dando oportunidade às pessoas de confessar o seu nome, se direcionar à sua presença, para sair desse estado de condenação, nesse estado de miséria pecaminosa. Entretanto, as pessoas não consideram isso, não observam isso e continuam paulatinamente no erro, mesmo já no final da sua vida, mesmo já no corpo de um estado de velhice, onde a sua estrutura ósseo-molecular não consegue dar sustentação a uma saúde plena. As pessoas continuam negando a Jesus. E quando eu vejo esta palavra do apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, ele apresenta algo interessante. Ele diz assim: olha, porque diz a Escritura,
ouviste em tempo aceitável, socorriste no dia da salvação. Eis aqui o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Irmão, o dia da salvação não é amanhã, porque o amanhã não me pertence. Daqui a alguns segundos já não me pertence, eu não sei. Esses dias me mandaram um vídeo que eu achei muito interessante. O título do vídeo: A Morte Não Espera. E no vídeo muitas pessoas fazendo entrevistas, fazendo comentários, e de repente, do nada, do súbito, tiveram um ataque cardíaco fulminante e morreram ali em frente às câmeras. O dia de amanhã não me pertence, o dia da salvação é agora, é neste momento. O céu ainda está aberto, a arca está aberta, Jesus ainda não fechou, é o tempo da salvação, chegou, é só confessar, é só entrar nessa porta, você vai achar pasto bastante para nutrir a sua alma, para que você não tenha necessidade de consumir o pecado. Nestas palavras de Paulo, ele apresenta o amor e a graça de Deus, que são demonstrados com urgência. Ouvite no tempo aceitável, socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o tempo da salvação. No entanto, para demonstrar seu juízo e justiça, ele faz de maneira lenta, demorada, longânima, para que a pessoa se arrependa do seu pecado. Perceba, meus queridos, eu e você, quantas vezes eu e você pecamos, erramos o caminho de Deus e fazemos propósitos de não pecarmos mais. Entretanto, na primeira oportunidade vem o erro, vem a mentira, vem o descalabro espiritual. Mas olha a misericórdia de Deus na tua vida. Tu está de pé, tu está olhando esta live no Facebook, tu está acompanhando a transmissão da Flor do Campo. Isso é a misericórdia de Deus. Só que vai chegar o dia da justiça. Jesus, ele foi claro em João, capítulo 5, versículo 14. Ele alertou aquele homem de 38 anos que estava enfermo no tanque de Betesda, esperando um anjo mover as águas. Teve um encontro com Cristo Jesus, naquele dia, naquela tarde, naquele momento, e Jesus o curou. Mas mais tarde, Jesus tem um encontro com ele no templo, e Jesus diz: olha, tu já estás são, agora vá e não peques mais, para que coisa pior não venha suceder à sua vida. Queridos, Jesus está alertando que o pecado traz consequências em nossas vidas. Muitos estão sofrendo a consequência da perca de um casamento por causa do pecado. Muitos estão sofrendo a perca do ministério por causa do pecado. Mas isso não é o pior. O pior é morrer por a consequência do pecado sem Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma, que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos poupe de errar contra Ele. Que o Espírito Santo nos sacuda na hora de queremos pecar e nos fale dentro da profundeza da nossa alma que nós não temos necessidade de tal absurdo. A graça de Deus, ela é abundante. Ela nos traz a liberdade em Cristo Jesus. Porém, essa liberdade, irmão, não pode dar ocasião à carne, como o apóstolo Paulo falou aos Gálatas no capítulo 5, versículo 13, ele diz: olha, não use da liberdade em Cristo Jesus para dar ocasião à carne. Tem muitos crentes que estão como Gálatas, começaram no espírito e agora estão terminando na carne. Esta parábola, irmão, que eu queria pregar, mas o tempo não permite. Esta parábola do rico e do mendigo, Lázaro, ela nos mostra como Deus deu a eles oportunidades, a ambos. Mas infelizmente o rico desperdiçou essa oportunidade. Ao abordar esta parábola, Cristo nos mostra que para ambos foram dados
dias sobre a terra, dias de escolha, dias de oportunidade, dias de servir a Deus ou não servi-lo. Lázaro escolheu o melhor. Apesar do seu estado miserável, empobrecido, ele temeu a Deus. O rico, por sua vez, em vida não temeu ao Senhor. Antes desprezou sua palavra e agora na eternidade resolve tomar decisões que deveriam ter sido tomadas enquanto tinha vida. Como o tempo não nos permite, eu quero falar somente de uma decisão que esse homem tomou lá no Hades, que deveria ter sido tomada enquanto ele tinha vida na terra. No versículo 23, o texto diz assim: e no Hades ergueu os olhos em estado de tormento. Ele ergueu os olhos no tempo errado, no local errado. Ele deveria ter erguido os olhos para os céus enquanto ele tinha vida na terra, enquanto ele caminhava na terra. Ele tomou essa atitude no Hades, que deveria ter sido tomada em vida. Ele deveria ter erguido os olhos para os céus. Ele deveria ter erguido a sua vida a Cristo. Entretanto, ele viveu uma vida de materialismo. Ele só olhava para baixo. Ele não contemplava as estrelas de Deus, as maravilhas do Senhor. Ele não entendia que o homem foi criado para olhar para os céus. A palavra antrópofos significa não somente vermelho ou barro, significa aquele que olha para cima. Deus nos criou para olhar para Ele, porque Ele é o nosso governador, Ele é o nosso supremo, Ele é o arquiteto, Ele é o engenheiro de todas as coisas. Ele me criou para o seu louvor, Ele me criou para a sua glória. Ele fez isso, e isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Perceba isso, as maravilhas de Deus, o nosso tesouro, queridos. Não está na terra. Certa vez me mandaram um vídeo aonde eu me emocionei muito. Uma senhora de idade, bem velhinha, e a sua neta do lado, dando mingau na boca dela. Ela parou e ficou olhando para a neta. E a neta disse: fala, vó. Fala, vó, o que a senhora quer falar? E ela ali com a voz muito fraca, devido à velhice, olhou para a neta, pelo carinho que estava recebendo daquela jovem, e disse para ela: eu te amo. E a jovem imediatamente respondeu: eu também te amo, vó. Eu estou cuidando da senhora. De repente o vídeo cessa e entra outro vídeo. Um ator. E ele fala da brevidade da vida. Ele diz: nós viemos para este planeta, viemos sem nada. E quando nós saímos dele, também não levaremos nada. Aquilo que a gente passa a vida toda brigando, por riquezas, por materialismo, ninguém leva nada, irmãos. Então, enquanto nós tivermos vida, devemos viver para Cristo. Porque o nosso maior tesouro não está na terra. Nosso maior tesouro está no local aonde a ferrugem não consome, aonde o ladrão não rouba. É no céu de glória, na presença de Jesus. Que Deus te ilumine e que esta palavra toque o teu coração. E que você tire o seu olhar do materialismo, das coisas materiais, e coloca no espiritual. Em cima. Se fosse já ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Amém? Que Deus te abençoe. Daqui a pouco a gente já volta com uma oração. Fundo de oração, é, pastor?
oração e de intercessão. Glória a Deus, vamos com os irmãos que pediram oração. Eliane pede oração por ela e por toda a sua família. Irmão Francisco Araújo pede por Juan Pablo e Antônio. Irmão Juscelio Costa pede oração por seu casamento. E eu também, irmão Pedro, peço oração por mim. Irmão Paulinho pede oração por ele. Irmão Marcos Vinícius pede oração por ele e sua família. Eu também, irmão Pedro, peço por mim, especialmente a de minha mãe. Glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos irmãos, o tempo não nos permite, mas aqui quero lembrar os irmãos que hoje nós temos culto de doutrina. Deus tem uma palavra muito linda para o teu coração. Nós vamos aprender como enfrentar as batalhas do deserto, as lições que o deserto, as provações nos traz. Convida alguém que está passando por um deserto, convida alguém, em nome de Jesus, para ouvir essa mensagem que Deus tem para ele esta noite. Lembrando também que amanhã nós temos a cruzada aqui com os levitas do Maranhão. Vai ser uma bênção na presença do Senhor. Se eu fosse você, não faltava o culto de hoje e nem o culto de amanhã na Praça da Juventude. Vamos orar no nome dele. A garganta já se foi. Bondoso Deus, quero te agradecer e te louvar pela tua misericórdia. Quero, ó Deus, nesse pouco tempo que nos resta, clamar a ti por essas vidas, pelos casamentos que estão sendo destruídos. O diabo tem destruído muitos casamentos, Senhor. Eu peço a intervenção espiritual da tua parte, que esses demônios que trabalham na prostituição, trabalham na confusão, na incompreensão nos lares, que eles sejam destronados, que as fortalezas que foram erguidas na mente, no coração, sejam destruídas agora, meu Deus, pelo poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita os enfermos, repreende as enfermidades. Nos dá um culto abençoado hoje à noite na Assembleia de Deus, Templo Central, aqui na Rua Penha Marques, Pai. Em nome de Jesus, desperta teus filhos para ouvir a tua palavra, e que a tua palavra faça efeito conforme a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, uma boa sexta-feira para você. Eu te aguardo agora às 19 horas na Assembleia de Deus para te dar um cheiro, te dar um abraço, profetizar na tua vida. Vá, faça um esforço, enfrente a dificuldade. Vá cultuar a Deus em nome de Jesus. Que você tenha uma linda semana na presença do Senhor. E querendo Deus, segunda-feira, o programa Clamor da Tarde estará novamente aqui. Deus te abençoe. Fica com ele que eu fico também.